Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, pegue só aquilo que fizer sentido para o seu momento atual. E hoje eu trouxe o tema: esse silêncio dele ou dela é orgulho ou é indiferença? Então, nesse vídeo, vamos saber qual o motivo do silêncio dessa tua aí pessoa amada, tá? Da pessoa que está em silêncio com você, que não está se comunicando, que não está fazendo, né, nada ali de relevante para com a situação. Então, esse é o tema do vídeo. Gratidão a todos que estão aqui. Conto com seu like, hype e comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E lembrando que, para leituras particulares comigo, o meu número, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Não pule a introdução porque eu tenho um aviso, tá? Eu deixei aqui na aba comunidade, mas você também pode ir lá no WhatsApp solicitar combo. Eu preparei combos, tá? Especiais e promocionais, com temas e perguntas já prontas, tá? E se você deseja, se você se interessa, é só ir lá no meu contato e solicitar os combos para eu te mostrar, para você ver qual que mais fala com a sua situação, tá? Promocional, né? Para quem tá assistindo aí nesse período, eu acredito que esses combos vão em alguns determinados dias, tá? Eles têm uma durabilidade, eu estou apresentando aqui agora para vocês, né? Então, se você quiser, já pode agendar desde já. As vagas são limitadas por dia, para que eu possa atender de uma maneira onde tenha uma leitura de qualidade, tá? Para oferecer. Então é isso. Além dos combos, tem também outros métodos e maneiras de atendimento, tá? Então vamos saber por que esse silêncio, né? O que é, se esse silêncio da pessoa amada é orgulho, é indiferença, o que é que você precisa e merece saber agora sobre essa situação. Então já mentaliza, temos duas opções de escolha. Primeira opção, cristal azul. Segunda opção, cristalzinho vermelho. Se precisar, pause o vídeo silenciamente, mentalize a pessoa, traga energia aqui para a mesa, escolha entre um dos cristais para falar com a sua situação, ou se preferir, você pode assistir as duas, tá? Para ver qual que fala mais aí, né, com o teu momento atual. Se não falou com você, tudo bem, é uma leitura coletiva, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Então eu espero, né, que essa leitura seja de ajuda e clarificação para o seu momento atual. Vamos lá? Vamos para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal azul. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal azul, para saber se esse silêncio dele ou dela é orgulho ou indiferença à situação entre vocês, tá? Então mentaliza na pessoa, traz energia aqui para a mesa. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade. E na introdução do vídeo, eu falei sobre os combos promocionais, tá? Que tá acontecendo lá no meu contato, assim também como as leituras particulares. Então é isso, vamos lá para o primeiro montinho. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Se essa leitura de alguma maneira você vê como ajuda para você, deixe aí o like, o hype e o comentário também para ajudar aqui no engajamento do canal e no crescimento e fortalecimento do meu trabalho. Mentaliza, traz energia aqui para a mesa. Vamos começar aqui com o oráculo dos momentos. Esse silêncio da pessoa amada aí, do consulente, é por orgulho ou indiferença? O que é que o consulente precisa e merece saber agora?
Introspecção, afastamento, sem comunicação, precisa de tempo. Vamos entender aqui essa situação com o tarô. Continue mentalizando. Tarô, qual que é o motivo do silêncio dessa pessoa para com o consulente? É por orgulho, desinteresse? Qual que é o motivo real? Vai mentalizando ele ou ela. Seis de pentáculos. Quatro de paus. 10 de pentáculos. Temos aqui o arcano maior do carro. Aqui vinha no fundo. O alquimista, que é a temperança. Vamos lá. Vamos aqui com Lenormand. Silêncio dessa pessoa para com o consulente. É orgulho ou é indiferença? Trevo, urso, navio, casa, carta da mulher. Gente, eu vou cobrir, porque nesse oráculo, nesse Lenormand, a carta da mulher, ela tem duas maneiras, tá? Tem dois tipos. Tem uma que vem mais aqui como essa, sensual, né? Que é linda, inclusive, esse Lenormand. E tem outra que já vem mais formal. São cartas extras que vem, tá? Aí eu cubro por conta da censura. Vamos lá, esse silêncio da pessoa é orgulho ou indiferença? Raposa, chicote, ratos. Aqui temos a carta de fundo, oculto bem aqui a árvore. Vamos lá, essa leitura do montinho 1 está babado. Vamos lá, o silêncio dessa pessoa é orgulho ou indiferença? Vamos começar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Vou conseguir. Pela carta do oráculo, tá? Introspecção, afastamento, sem comunicação precisa de tempo. Então, né, já estamos falando nessa leitura de silêncio, né? Para alguém que está aí em silêncio. Se essa pessoa ela está de uma maneira sendo orgulhosa com você ou é indiferença, né, à situação, tá? Então aqui provavelmente a pessoa parou de se comunicar, né? Por conta dessas questões de precisar, tá? Do tempo dele ou dela, né? Durante esse afastamento, introspecção e esse momento de falta de comunicação. Agora, por quê? Vamos entender aqui. Essa leitura ela tá bem clara, tá? Por que ela tá bem clara? Aqui, quando começamos com esse 6 de pentáculos, é uma pessoa que ela silencia, ela se afasta, né? Ela fica ali distante de você, porque sabe que esse 6 de pentáculos, que é a carta da generosidade, do dar e receber, do equilíbrio,
Entre vocês, ele ou ela não poderia ofertar agora, tá? Ou seja, balança desigual. Alguém se doava demais e a outra pessoa, né, de menos, tá? Então, aqui, nesse primeiro montinho, eu vejo que é uma pessoa, tá? Que nesse momento, ele ou ela tá seguindo com a vida dele ou dela, tá mantendo o foco, a direção, tá? Aqui, ou na família, seja ele ou ela tendo uma família com outro alguém, para quem sabe, tá? Ou aqui, em questões onde essa pessoa acredita que vai chegar num todo, né? Numa estrutura, numa estabilidade. Pode ser que vocês trouxeram aqui alguém que tem uma pessoa? Sim, tá? Para alguns casos. Para quem sabe, pega para você. Para quem não sabe, é sim a pessoa ali querendo encontrar o 10 de pentáculos dele ou dela, tá? E isso inclui família parental, né? Veja aqui, até na carta, na expressão, né? Cachorro, papagaio, periquito, os ouros, que são o que? Dinheiro, moeda, trabalho. Então, o que eu vejo aqui, tá? É que essa pessoa, ela tá estruturada. É uma pessoa, vou ser bem sincera. Então, fica aqui na leitura para você entender direitinho. Por quê? Porque para quem veio para esse montinho, é uma pessoa que ele ou ela, tá? No momento, tá nesse de precisar de um tempo, de ficar mais ali em introspecção com relação a você, né? Em silêncio, porque não poderia lhe ofertar, talvez, o que você imaginou, o que você pensou dele ou dela, o que gostaria. Que é um 10 de pentáculos, um 10 de ouros, a felicidade plena, a completude, né? Para muitos aqui, vocês queriam com essa pessoa um relacionamento sério, né? Não algo ali mais casual. E essa pessoa sabe que ele ou ela teria que fazer todo aquele movimento de se doar, de chamar você, né? Para essas responsabilidades, tá? Para participar, né? Do convívio familiar ou de manter uma família, uma estrutura, tá? Com você. Então aqui, a princípio, eu vejo que essa pessoa, ela provavelmente está sendo um pouco indiferente, tá? Aqui são casos onde ou a pessoa já tinha alguém, ou ele ou ela está seguindo a vida, tá? Com os propósitos dele ou dela. É uma pessoa que acredita que a situação entre vocês não poderia estar ali por igual. Por que não poderia? Porque essa pessoa está muito focada em um crescimento pessoal, profissional, em uma estabilidade, em uma estrutura primeiro, para poder se doar, né? Para poder ter essa questão de um relacionamento e manter, tá? Mas isso não ignora o fato dessa pessoa, aqui com esse arcano maior do carro, né? E muito posicionado, até mesmo olhando para as outras cartas, que não é uma pessoa que quer, ou que pelo menos esteja sozinha. Se ele ou ela não tem ninguém, quer muito ter, tá? Só que quando ele ou ela conseguir chegar em um patamar mais elevado de vida, que seja podendo ofertar o máximo dele ou dela, tá? Então, provavelmente, se essa pessoa não estava te entregando isso e você cobrou, né? Você pediu para ele ou para ela que tomasse um posicionamento que só aceitava dessa maneira, é o tempo dessa pessoa para que essa pessoa consiga igualar as coisas aqui entre vocês, tá? Agora, para quem sabe que ele ou ela tem alguém, né? Uma rede de apoio muito grande, família, estrutura já com alguém, é essa pessoa mantendo essa situação e sabendo que não pode no momento doar, oferecer esse recíproco ou recíproca a você nesse momento, tá? Aqui vamos ser sinceros e sinceras com a situação que veio para a mesa. Se é o seu montinho, você vai se identificar, tá? Se é o que você sabe, percebe, conhece da situação. Então aqui, complementando com o Lenormand, né? Se esse silêncio da pessoa é orgulho ou indiferença, aqui o que é que eu sinto? Primeiramente, é uma pessoa, tá? Que o silêncio dele ou dela é uma maneira de manter aquilo que ele ou ela já tem por sólido. Então, provavelmente, existe sim uma questão de orgulho aqui. Por que orgulho, né? Orgulho, nessa situação, eu poderia dizer, né? Aliás, eu vou dizer que essa questão é a pessoa, tá? Ela pode não ter lhe ofertado, né?
algum tipo de estrutura, de estabilidade. O acordo que ele ou ela queria com você, consulente, aí você sabe se é o seu montinho agora, era algo mais casual, tá? Era alguém que não tinha ali uma pretensão, ou não teve, né, de estabelecer com você algo relacionado a se fixar, a ter um compromisso, tá? Então, a partir do momento em que você se posiciona, em que você tenta um acordo com essa pessoa, para que essa pessoa seja mais flexível, ou para que essa pessoa te note, além de, né, essas questões aqui mais casuais, a pessoa começa a olhar para essa situação com um certo orgulho de quê? De não querer entrar em acordo com você. Então, se ele ou ela se afastou mediante um posicionamento seu, é uma pessoa sim orgulhosa, mas na mentalidade dele ou dela, essa pessoa ela se afasta, tá? Fica longe, para quê? Para que, né, aquilo que te incomodou, mediante o que você gostaria ter com ele ou com ela, que você pode ter até dito para essa pessoa, não gerar problemas maiores, tá? Então aqui, né, é uma questão é um misto de orgulho com um pouco de indiferença. Por quê? Porque é uma pessoa que ele ou ela, né, no momento não quer acordo, tá? Ou não quer acordo, porque não quer mesmo, vamos ser sinceros, a verdade seja dita, ou porque não pode. Agir, por que não pode? Volto a dizer, aí você sabe se é o seu montinho agora. Se você cobrou dessa pessoa que ele ou ela fosse uma pessoa mais flexível, que essa pessoa ela tivesse um pouco mais ali de atitude, que saísse do casual ou que fizesse mudanças significativas e relevantes, essa pessoa ela se ofendeu com isso, tá? Não sei por que aí, né? Pode ser que você tenha dito coisas que essa pessoa se sentiu ali magoada, ferida, machucada. E eu acredito que para muitos aqui vocês, com sua razão, né? Não chegaram ali para dizer alguma coisa para ele ou para ela só por dizer, mas essa pessoa se sentiu meio que cobrada. E nisso essa pessoa faz o quê? Ela tem aquela maneira de dar cortes ali abruptos, tá? E se foi você que fez isso por essa pessoa não ter aceitado, né, o que você propôs, ou não ter olhado para você com empatia, com amor, com carinho, com delicadeza, essa pessoa ela sabe que ela foi muito grosseira, para alguns casos até aqui com você, tá? Mas é uma pessoa que tem um certo aqui orgulho e uma necessidade de controle. Ou seja, quer que as coisas sejam da maneira que ele ou ela pode ofertar, tá? Então aqui se você exigiu ou pediu que essa pessoa mudasse de comportamento, lhe desse mais atenção, ou que existisse uma segurança da parte dele ou dela para com você, e essa pessoa ela não correspondeu, essa pessoa ainda saiu um pouco aborrecida ou chateada, né, com o seu posicionamento, tá? E para alguns casos pode ser que não, né, que não existiu um aborrecimento da pessoa. Eu acredito que muito mais aqui seu, tá, consulente? Pode ser. E essa pessoa acredita que se ele ou ela se reaproximar ou fizer uma tentativa agora, as coisas entre vocês podem ficar tensas, né? Pode surgir aí uma briga, um problema, uma discussão, uma interferência, tá? Uma divergência entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa ela não tá vendo, tá? Algum tipo de campo, né? Que campo seria esse? É uma pessoa, gente, que me traz uma energia assim, tá? Essa pessoa ela não foi muito bacana com você. É uma pessoa que pode ter prejudicado emocionalmente, né? Tanto você, como também essa questão aqui do relacionamento, da relação entre vocês, ser algo que essa pessoa saberia ali de alguma maneira que poderia causar algum tipo de problema caso ele ou ela mantesse a situação, tá? Então aqui, né, o ponto-chave dessa situação do silêncio dele ou dela, se é orgulho ou indiferença, é uma pessoa que ele ou ela tá ali, né, mantendo-se até aqui a carta do alquimista, que é a temperança, né, que é uma pessoa que ela tá ali no tempo dele ou dela, né, fazendo as coisas dele ou dela. É uma pessoa que sabe que teria que ser mais generosa, sabe que com você teria que convidar, né, para a vida dele ou dela. E convidar para a vida, quando eu digo isso, é uma maneira de dizer que a pessoa teria que fazer
aquela questão do construir a relação e manter, tá? Então aqui provavelmente existe uma desigualdade na maneira da entrega. Então no momento, o que eu tenho para dizer é que sinceramente é uma pessoa que ele ou ela tá ali, né? Seguindo com a vida dele ou dela, tá? Sabe que pra ter você na vida dele ou dela novamente, tem que ter propósito. Não é voltar, oi sumida, tudo bem, como é que você tá? Né? Tem que chegar aqui ofertando, oferecendo para você uma segurança e uma estabilidade. Então aqui tem dois grupos, duas situações, tá? Primeira, se essa pessoa não tem ninguém, é uma pessoa que acha que no momento ele ou ela precisa mais de preparo, né? Precisa fazer algumas mudanças significativas. É uma pessoa que não quer ser cobrada ou não quer exigências agora. Era uma pessoa assim que só queria casualidade, tá? E é uma pessoa que fica ali, tá? Ainda para alguns casos, mesmo sem comunicação ou sem contato, tendo ali por você algum tipo de desejo, tem um misto aqui de alguém. Se essa pessoa não tem ninguém, tá? Você não entrou no jogo dele ou dela, né? Ou não aceitou mais a maneira em que a situação estava sendo conduzida, estava sendo levada. Então é aquele tipo de pessoa que se afasta, até mesmo como uma maneira, tá? De se precaver, né? De se autoproteger, mas de uma maneira um tanto quanto covarde. Por quê? E aqui tem um tanto quanto de uma pessoa medrosa. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ter dito coisas, ou ouvido, ou vice-versa de você, que para ele ou para ela soou como se fosse ali uma afronte, né? Eu acredito muito aqui que essa pessoa, ela prestou atenção que com você não poderia brincar. Que o acordo seria ou ter realmente mudança nessa situação, né? Ter um relacionamento mais sério, mais sólido, uma estrutura, uma estabilidade. E essa pessoa ela estava muito mais focada em ter uma oportunidade com você, mas de uma maneira mais casual. E começou a ver que, né? Ou teriam problemas aí entre vocês e ficar ali na dele ou na dela. Então tem um misto de coisas aqui, por quê? Porque essa pessoa ela ainda tem aquela questão do desejo, da atração, tá? Mas é uma pessoa que também, né, deseja atração quando não tem a ação, quando não tem aqui a mudança para uma manifestação da situação, acaba virando o quê? Né? Um desejo, uma atração. Porém, de uma maneira meio tortuosa aqui. Por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que não quer se entregar, né? Não quer fazer mudanças significativas agora no momento, ou porque não quer realmente, ou porque não pode, tá? Mas fica ali chateada, aborrecida, ofendida, quando você se posiciona, quando você cobra algo dele ou dela. Então, cuidado, tá? Para você aí que tá querendo, né? Eu digo cuidado da maneira de você ter cautela. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, se é uma pessoa que não tem nada que lhe oferecer, se mesmo que ele ou ela tenha se afastado, tá? De você, ou seja você que tenha se afastado dele ou dela ou vice-versa, não é o momento de você ir agora com cobranças para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa pode usar de estratégias, tá? Tais como, né? Ele ou ela tá lá no canto dele ou dela fazendo, seguindo a vida, e você que procurou. Então, tanto pode soar aqui como brigas, problemas, discussões, como também a pessoa até, tá? Sendo bem aqui um tanto quanto, eu diria que, sabe aquela pessoa meio malandra? Tipo, vou entrar num acordo aqui com o consulente, vou aceitar, né? Mas no momento não tenho o que oferecer. Então essa pessoa ela pode ter aquela questão de querer manter o casual, algo mais casual. Agora você pode se sentir prejudicado ou prejudicada se você for cobrar algo dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai dizer que, né, não podia, que era só momentos e tal, né? Que se você aceitou ele ou ela dessa maneira, não tem o que cobrar. Coisa desse tipo, tá? Então, sou muito sincera e honesta em dizer as coisas. Né? Quando vem aqui na leitura, não estou me identificando. Tudo bem, não é o seu montinho, tá? Porque nesse montinho, se essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa também não estava querendo ter, tá? É uma pessoa que não tem aqui um comportamento muito bacana para um relacionamento. É uma pessoa que tem um nível aqui de ser muito voltada para as questões casuais, tá? Quando vê que a situação vai sair do controle dele ou dela,
né? Quando vê que vai ter que ter um acordo, flexibilidade, mudanças, essa pessoa, ela não tem aquela questão de fazer as coisas favoráveis à situação, tá? Então aqui tem um pouco do orgulho, mas também tem uma pessoa que no momento eu diria que é um tanto quanto indiferente, né? Ou se mostra indiferente porque é o recurso que ele ou ela tem para não ter que fazer esse movimento de ter aquela questão de reciprocidade, tá? Essa pessoa, tomem cuidado só com uma coisa, tá? Que pode ser que essa pessoa, preste bastante atenção, né? Em alguns casos, essa pessoa, se ele ou ela não tem ninguém, tá? É uma pessoa que ele pode ainda querer ofertar para você. Pode procurar? Pode. Pode querer lhe ofertar uma estrutura, uma estabilidade, né? Vim com um papo ali, um pouco mais eu diria que para chegar até você, tá? Então, a generosidade dessa pessoa, ela só é válida quando essa pessoa ela vem com uma mudança. Que mudança é essa, né? A partir do momento onde vocês pararam, o que era que estava faltando ali entre vocês para que a situação fluísse? Se pergunte, tá? Então, o que é que acontece? Se essa pessoa ela te procura e não vem totalmente resolvida, ele ou ela pode prometer de uma maneira estratégica, com medo de perder, com medo de não ter mais você ali como para ele ou para ela uma boa oportunidade, né? Principalmente se essa pessoa vê que você deu o corte mesmo, que também está seguindo a sua vida, está fazendo coisas ali importantes para você, mas é de uma maneira um tanto quanto controladora aqui, tá? Para não lhe perder, ele ou ela propõe, mas aqui para cumprir, ele ou ela tem que fazer mudanças expressivas, significativas, tá? Sejam comportamentais, como também mudanças para realmente ter um relacionamento, né? Para manter a situação entre vocês, tá? Então é aquele tipo de pessoa que sabe muito bem, né? E analisa que a conduta dele ou dela para com você não foi das melhores. E que se ele ou ela quiser ter você de volta, vai ter que aqui mudar, vai ter que se comprometer, vai ter que ter aquele negócio de, né, avançar para algo maior, algo mais sério, algo mais sólido. Isso aqui já pode ser para situações repetitivas, tá? Como assim repetitivas? A pessoa que já sabe ali como lidar ou acha que sabe, né, com a situação entre vocês. Então vai chegando um momento que se não tiver controle, né, e se tiver muita aceitação sobre essa situação, a pessoa ela acaba agindo de uma maneira que vem, né, tem com você momentos. O 10 de Pentáculos é uma carta que fala de um todo. Mas esse arcano maior do carro aqui e as outras cartas se conversando, me fala de uma pessoa que pode ter até momentos com você, né, de relacionamento, aquela questão da estrutura, algo familiar. Só que pode ser que seja uma pessoa que fuja, né, que não direcione as coisas de uma maneira correta. Por quê? Porque entre vocês existem muitas discordâncias. E essas discordâncias podem ser comportamentais, né, da pessoa ou de ambas as partes. Por quê? Porque tem aqui muita questão de briga, de interferência. É aquela situação de quando tá junto não tem paz, tá? Não tem aqui aquela questão do relacionamento mais saudável, né? Todo casal tem briga? Tem discussão? Tem, mas aqui não é o caso. Aqui é o caso mais ali das emoções afloradas demais. Então dá um tempo, se afasta, depois quer retornar, tá? Usa ali de estratégias, né, para não perder você, mas tenha cuidado, tá, com essas questões aqui. Para quem sabe que ele ou ela não tem ninguém e que é uma situação aqui já um pouco repetitiva dessa pessoa e depois retorna com propostas e não cumpre, tá? Então tem essa questão aqui. Agora, para quem sabe que essa pessoa ela tem um outro alguém, né? O caso aí dos triângulos, para quem sabe, tá? Para quem sabe. Não, se não tem, não coloca. Fica com a primeira parte da leitura. Por quê? Porque se essa pessoa ela já tinha um outro alguém ou ela está seguindo a vida dela com outro alguém, tá? É uma pessoa que sabe que não pode lhe oferecer aquilo que você merece, que é o quê?
um relacionamento, né? Um compromisso. O 10 de Pentáculos, geralmente, ele representa aquela carta da família, né? Então, é uma pessoa que está ali seguindo a vida dela, mantendo aquilo que já se tem por sólido, tá? E está no momento de ter que manter essa situação por uma questão de acordos que ele ou ela tem com a outra pessoa, tá? Seja acordos aqui, né? Por conta de comodismo, por conta de situações que se ele ou ela agora colocar o foco em você, ou se ele ou ela agora se distanciar da outra pessoa, teria problemas, brigas, conflitos, tá? Então é uma situação que a pessoa ela não quer transferir essa situação para você. Como assim? Essa questão da disputa, tá? Para quem sabe que ele ou ela já tem um compromisso, né? Essa pessoa ela acredita que no momento deve se manter distante, mantendo ali os acordos que ele ou ela tem com outra pessoa. Por quê? Porque apesar de existir desejo, atração ainda dessa pessoa para com você, é só casualidade que ele ou ela poderia te oferecer e isso aqui traria problemas, tanto para você como para ele ou para ela. Seja porque a outra pessoa ou descobriu ou estava prestes a descobrir, ou ele ou ela está muito ali naquela questão de, né, se manter você perde a outra situação. E a outra situação pode ser que exista algum tipo de relevância na vida dele ou dela. Como assim relevância? Né? É uma outra pessoa que, se ele ou ela no momento largar agora, né, poderia ter problemas, discussões e grandiosas aqui, tá? Poderia ser problemas que até atingisse você consulente de alguma maneira. Então, para quem sabe que essa pessoa ela tem um outro compromisso, ele ou ela está com outro alguém, é uma pessoa que está ali, né? Até um pouco agitado ou agitada, por quê? Porque sabe que não foi legal, não foi bacana para com você. Mas também tem aquela questão de, tem coisas que essa pessoa poderia sair prejudicada, como você também, tá? Por conta do quê? Dele ou dela ter medo, né? Do companheiro, da companheira, ou descobrir, ou ter que fazer mudanças aqui muito repentinas para manter a situação com você, né? Para manter com você uma situação onde exigiria muita coragem da parte dele ou dela. Pode ser por conta de bens materiais, né? Família, interferências, brigas, problemas, tá? Que traria aqui um desequilíbrio. Então, é uma pessoa que, para muitos casos, ainda gosta, ainda tem aquele desejo, aquela atração, mas tem medo de vivenciar, porque sabe que teria que enfrentar aqui algumas batalhas, tá? Tem muitos naipes que falam aqui, né? De brigas, de problemas, por conta de quê? De uma desestrutura que, se ele ou ela mantesse a situação com você, traria tanto para você como para a vida da pessoa, tá? Então, sabendo disso, a pessoa ela se controla, ela tem um certo medo, receio de que? De se reaproximar, tá? Ou até de num retorno, né? Tendo ele ou ela alguém ou não, se você vai estar receptivo ou receptiva a ele ou a ela. Ou se você não vai dizer para ele ou para ela poucas e boas, dizer que não quer mais, né? Colocar essa pessoa para, eu diria que baixar o ego dele ou dela. Então tem um receio da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sabe que para ter você, tem que ter uma conversa flexível, tá? E tem leitura aqui, tem consulente aqui que tá só esperando essa pessoa retornar, né? Ou essa pessoa voltar para dizer ali para ele ou para ela poucas e boas, tudo que você sentiu durante esse afastamento, esse isolamento, ou cobrar alguma coisa dele ou dela, e é tudo que essa pessoa não quer agora. Por quê? Porque sabe que não pode ofertar, tá? E pode dar aí algum tipo de conflito, algum tipo de problema. Então tem uma pessoa aqui um pouco de não querer, tá? Que o orgulho dele ou dela, né, seja posto à prova, até mesmo para não ter complicações maiores entre vocês. Que talvez a pessoa queira lhe propor algo desproporcional às suas expectativas, e aí ele ou ela tem um certo receio de ter o quê? Um conflito, né? De você dizer ali para ele ou para ela coisas que não quer ouvir. E é uma pessoa que talvez, para a grande maioria, falaria de volta coisas que você também não se agradaria, tá? Então, é isso que eu vejo aqui nesse primeiro montinho. Então, é um movimento de a pessoa saber que não pode lhe ofertar no momento aquilo que você merece, tá? É uma pessoa que já tem uma estrutura, né? Em algum determinado lugar, pode ser família também, tá? Se não é comprometimento dele ou dela,
né, com uma outra pessoa, um outro alguém, é uma pessoa que pode ter uma família problemática, ou a própria pessoa ser o problema. Mas eu vejo aqui que em todos os casos, né, é aquele tipo de pessoa que, estando com você agora, não poderia te ofertar aquilo que você deseja, aquilo que você merece, tá? E isso faz com que essa pessoa ela queira seguir, mantendo aqui o que ele ou ela acredita que, da maneira dele ou dela, da maneira que ele ou ela age, né, age dentro dos relacionamentos, não sairia perdendo, não teria cobranças, tá? Então é isso que eu vejo aqui nesse primeiro montinho. Se você se identificou com a leitura, né, deixa aí o like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal, tá? Para me dar aqui também aquele apoio, aquele reforço. E lembrando, tá? Se você quer uma leitura como essa, eu preparei combos especiais que estão lá no meu contato. Tem os atendimentos das maneiras que eu atendo. Tem perguntas objetivas, combos de perguntas objetivas, tem as mesas, né? Na sua energia, no seu assunto específico. E essa semana, para quem está assistindo o vídeo quando ele está sendo postado, e sempre tem, tá? Lá no meu contato. Tem os combos com temas já prontos e perguntas já direcionadas, né? Bem direto ao ponto das situações. Tá promocional essa semana, então se você quer fazer a sua leitura a partir de agora, já pode ir lá agendar, tá? Então é isso, montinho 1. Gratidão para quem assistiu até aqui a leitura. Vamos para a segunda opção. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal vermelho, vamos saber se esse silêncio por parte da pessoa aí que você mentalizou é orgulho ou indiferença. Pessoal, para quem pulou a introdução do vídeo, tá? Só lembrando que eu estou com combos promocionais especiais no meu contato, que tá aqui na descrição do vídeo, como também no primeiro comentário fixado. Se você se interessa, tem diversos combos já com perguntas prontas, né, temas, e se você se interessa é só ir lá no contato, tá? Como também tem outros métodos e maneiras de leitura. Então, se você deseja, é só ir lá no contato. Então, vamos lá para a leitura, saber da situação, mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa. É importante, né, você deixar o seu like, se puder, não custa nada, é de grátis, tá? Então deixa aí o like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal, fortalecer aqui o meu trabalho. Outra coisa, tá? Só pegue aquilo que for para você. Sentiu que a leitura não bateu, não ressoou, é uma leitura coletiva, tá? Então vamos lá, mentaliza, traz energia aqui para a mesa. Vamos pegar aqui o oráculo dos momentos. Esse silêncio da pessoa que o consulente mentalizou é por orgulho ou indiferença? Ou o que é que é? Vamos saber. Descoberta de algo, epifania, claridade, verdade. Vamos entender aqui essa situação com o tarô. Esse silêncio da pessoa aí que o consulente mentalizou é orgulho, é indiferença. O que é que significa esse silêncio? O tarô revela aqui para quem escolheu essa opção do montinho 2 do cristal vermelho. Pulou aqui, eu vou considerar, caiu bem aberta. 5 de ouros. Esse silêncio da pessoa é orgulho ou indiferença? Sete de espadas. Rei de espadas. Nossa, 3 de espadas.
que vem aqui no fundo. Um cavaleiro de copas. Vamos entender essa situação. Esse silêncio da pessoa que o consulente mentalizou é orgulho ou indiferença? O que é na realidade? Montanha, estrelas, raposa, serpente, torre, ratos, misericórdia, caixão, mensageiro, que vem aqui no fundo, trevos. Vamos lá. Esse silêncio é orgulho ou indiferença? Olha só, aqui, tá? Podemos dizer que é uma pessoa que tá, sim, em silêncio por orgulho, tá? Por que esse orgulho? Quando se vem aqui, descoberta de algo, epifania, claridade, verdade, e abre aqui com esses 5 de ouros, me tem uma energia de alguém, tá? Que no momento, ele ou ela é uma pessoa que tá sentindo a sua falta, tá ali se sentindo carente, tá? Por mais que você saiba que exista a possibilidade de ter outro alguém, ou de ter N possibilidades para essa pessoa, aqui pega muito no orgulho. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa aqui com esse rei de espadas que estava sendo muito estratégica. Pode ser aquela pessoa que estava jogando com você, né? Que estava tendo ali uma conduta não muito justa, sim. E aí o que é que acontece? Essa pessoa, ela acredita que ela te magoou, tá? E com isso essa pessoa, ela tá de coração partido, tá magoada, né? Tá olhando aqui que sabotou a relação e tá começando a descobrir, né? Tá tendo aquela epifania, aquela claridade de que o método dele ou dela de conquista para com você não funcionou, tá? Então aqui é aquele tipo de pessoa que não quer dar o braço a torcer, que a conduta que teve com você foi totalmente prejudicial à conexão e à relação. Então é sim aqui um orgulho, um ego ferido, porque provavelmente, né, essa pessoa não imaginava que ia talvez sentir a sua falta, tá? Então é uma pessoa, esse cavaleiro de copas tem uma energia, tá? Que vem aqui no fundo do deck, daquele tipo de pessoa muito conquistadora, que se diz muito justa, muito correta, muito certinha. Mas o cavaleiro de copas, ele é um conquistador mesmo, tá? Geralmente, aquele que fala tudo que você quer ouvir, né? Que fala ali de coisas românticas, com esse rei de espadas. Usou muito de estratégia para te envolver. Só que aqui pode ser que você descobriu que essa pessoa ela não estava sendo tão verdadeira, né? Essa pessoa ela não estava sendo com você aquilo que você realmente imaginou que ele ou ela seria. Então, hoje é uma questão até de orgulho dessa pessoa, né? De demonstrar vulnerabilidade. Por quê? Porque existe aqui uma falta, né? Um coração partido, ferido, alguém que sabe que de alguma maneira te magoou. Então, tem essa questão dele ou dela olhar para o erro, né? Olhar aqui para a frieza pelo qual ele ou ela te tratou, ou até mesmo a conduta, e ver que sabotou uma situação que poderia ser algo bom, tá? Se ele ou ela não tivesse agido assim. Então, aqui, esse silêncio dessa pessoa do montinho 2 é uma maneira dele ou dela de se mostrar indiferente por orgulho. Porque aqui é uma pessoa que tá de coração partido, de ego ferido, tá sentindo aqui falta, carência, tá? Então aqui, o que é que eu vejo? Complementando com Lenormand, né? Aqui é uma pessoa que ela tem alguns bloqueios, algumas dificuldades. Essa pessoa ela ainda não superou, tá?
a situação que aconteceu. Independente aqui de quem errou, provavelmente foi a pessoa, né? Mas é aquela questão, tá? É uma pessoa que tenta mostrar uma certa frieza, tá? Até mesmo para não demonstrar saudade, vulnerabilidade. Então aqui para mim é uma pessoa que ela foi, pode ser que ocultou, né? Coisas ali de você. Pode ser sim uma pessoa que estava mais intencionada a manter um vínculo casual. E quando você percebe, né, pode ter tido ali um término, uma situação bem constrangedora entre você e essa pessoa, né? Então aqui essa situação pode ser que vocês descobriram, né, algum tipo de envolvimento dele ou dela com outro alguém, ou pode ser que essa pessoa se envolveu com você de uma maneira casual, tá? Onde a pretensão dessa pessoa era suprir algum tipo de carência ou necessidade naquele determinado momento, tá? Então aqui é uma pessoa que provavelmente ela pode ter mentido, tá? Ela pode ter mentido e tá vendo que essa situação aqui entre vocês, né? Essa conduta que ele ou ela teve, ou coisas que vocês descobriram da pessoa, né? Foi algo ali que prejudicou muito a situação, a conexão, tá? É uma pessoa que pode ser muito ali, pode ter agido de uma maneira impulsiva na hora do quê? Da conquista, né? Muito cheia de lábia, muito falastrona, tá? E aí o que é que acontece? O planinho aqui dele ou dela pode ter sido ruim para você, né? Ninguém gosta de ser enganado ou enganada. Agora, no momento, o que é que eu tô vendo? Uma pessoa que, tá? Tem vontade até de procurar? Tem. Só que é aquele tipo de pessoa que não tem, eu acredito, que a humildade para admitir que errou, tá? Então aqui é aquele tipo de pessoa que, para ele ou para ela, acredita que entre vocês teriam mais dificuldades agora para uma reaproximação do que um verdadeiro entendimento, tá? Por quê? Porque essa pessoa ela acredita que ela teria que ser desenrolada, teria que ter jogo de cintura e acredita também que com você isso não cola mais, tá? Então aqui é uma pessoa que, tá? Apesar dos pesares, né? Tem alguma dificuldade aqui em admitir. Então, para muitos aqui, essa pessoa, tá? Ela pode ter tido um envolvimento com você, né? Onde a situação acabou entrando aqui em um desgaste, em algum tipo de problema. E essa pessoa pode ter saído da tua vida de uma maneira que não foi boa, né? De uma maneira que foi ali não muito legal. Só que o que essa pessoa vem aqui se percebendo é o quanto ele ou ela pode ter te magoado, tá? Então a pessoa ela não quer ceder, não quer admitir, não quer ter aquela questão de mostrar que tá sentindo falta. Outra coisa, tá? Que eu vejo aqui nesse segundo montinho. Essa pessoa, ela ainda tá tendo dificuldade em te esquecer ou esquecer o que aconteceu entre vocês. Porém, é uma pessoa que acredita que no momento não é a hora dele ou dela fazer algo, tá? Por quê? Porque isso aqui, para essa pessoa de repente te procurar, ou falar que tá com saudade, ou tentar consertar alguma coisa com você, ele ou ela teria, né, que desenvolver algum tipo de situação a qual ele ou ela tem um medo, uma certa, se acovarda. Então aqui, tá? É aquele caso da pessoa que olha para a situação, vê que colocou muito problema, muito impedimento, que não foi coerente, que não foi bacana aqui para com você. Tem sim aquela questão de sentir falta, mas seguir adiante ou ficar da maneira que está, porque ele ou ela sabe que o tanto que essa situação foi prejudicial é algo que não dá para passar aqui despercebido, tá?
Então, é uma questão de, eu acredito, mais do ego, tá? Do ego, do quê? Da pessoa não querer dar o braço a torcer, de que ainda sente falta. Mas aqui é uma pessoa que provavelmente, né, teve uma conduta ali ruim, vocês podem ter percebido, e pode ter havido aqui um rompimento, um término, né, é sobre silêncio, tá? Se não foi a pessoa que fez isso, pode ter sido você. E isso aqui tem muito a ver com situações que terminaram por conta de traições, problemas, tá? Dificuldades aqui em manter a verdade da situação, tá? Então, para ser mais aqui um pouco abrangente, aqui é uma pessoa que, né, no momento, tá ali olhando para a situação de uma maneira nostálgica, mas de uma maneira que dói, tá? Fere o ego dele ou dela. Por quê? Porque essa pessoa acredita que ele perdeu. Essa pessoa acredita que, né, a conduta que teve com você foi algo totalmente prejudicial. Então é uma pessoa que provavelmente, sendo ele ou ela, estando ele ou ela com outro alguém ou não, ou tendo essas disponibilidades, né, de conquista ou de ter alguém, também não é algo que me configura aqui alguém que está bem, tá? Por quê? Porque essa pessoa ela está guardando ainda, né, ou remoendo uma situação que acabou e que não deu certo. Por conta de quê? De ser uma pessoa que jogava, né, fazia joguinhos, ou talvez que não se comprometia. E se houve aqui um comprometimento mais sério, mais sólido, né? É uma pessoa que sabe que, de alguma maneira, a abordagem ou a conduta dele ou dela não foi aqui benéfica para a situação, tá? Então aqui eu acredito que seja mais, até pela configuração das cartas, um pouco de orgulho, de ego ferido dessa pessoa, de não querer demonstrar que você faz falta, de que ele ou ela é uma pessoa muito sozinha, muito vazia, tá? E até mesmo para aquela pessoa, né, que vive ali, ou que procurou um outro alguém, ou que vive ali de conquistas, levando todo mundo no bico, tá? Com um papo de inteligência, de pessoa isso, de pessoa aquilo, essa pessoa ela não tá tendo tanto sucesso assim, tá? Tanto sucesso assim. Por quê? Porque é uma pessoa que tem aqui alguns problemas quanto à questão da conduta. Né? O rei de espadas, quando ele bem aspectado, ele tem aquela energia da pessoa justa, da pessoa correta, né? Mandona, exigente, que tem ali sempre razão, sim. Porém, aqui não está um aspecto positivo, tá? Então, aqui é uma pessoa que também está tendo clareza, né? Do quanto ele ou ela foi uma pessoa prejudicial para você. Então, se mantém aqui ainda muito envolvido ou envolvida nessa temática da situação entre vocês, mas não toma nenhum tipo de ação no momento, porque acredita que tem um certo medo de perder a razão, tá? Que talvez ele ou ela nem tenha. Então, é uma pessoa que acredita que você não confiaria, não acreditaria, nas verdades que ele ou ela agora gostaria de te dizer ou de te falar. Né? E só depois que lhe perdeu, só depois do afastamento, é que essa pessoa ela foi vendo a dimensão e o tamanho das consequências, tá? Então, independente se era uma pessoa que tinha você ali só querendo momentos casuais e fazendo promessas e não cumpriu ou não, né? Não cumpriu. Aqui para mim tem um cheiro de uma pessoa que tá um pouco rancorosa, amargurada, tá? Ah, Gê, mas foi ele ou ela que errou, foi ele ou ela que não me deu valor, não, independente, tá? É aquele tipo de pessoa que mesmo no erro, sentindo falta, né, tendo atitudes aqui muito pobres, como atitudes como pessoa, tá? Durante a conexão entre vocês, pode ter te ferido, te magoado, te traído ou ter tido uma conduta muito prejudicial à situação entre vocês. Em um determinado momento, essa pessoa ela pode ter ali achado que estava, né, dando certo para ele ou para ela. Só que agora o cenário é outro, tá? Por quê? Porque a partir dessa descoberta,
né? Mexe muito com a questão da moral. E isso para ele ou para ela é algo que mexe com o ego, tá? Então aqui se era uma pessoa que estava fazendo jogos, né, que estava tentando se esconder atrás de ser uma pessoa muito correta, essa pessoa ela te magoou, né? É uma pessoa também muito fria e é aquele tipo de pessoa que ainda não esqueceu, não superou, mas não tem humildade, até mesmo por uma certa covardia de ser confrontado, tá? Então é uma pessoa que está decepcionada com ela mesma, de não ter sido verdadeira, de não ter sido honesta, ou de ter tido uma conduta totalmente prejudicial à conexão, tá? Aquela pessoa que age aqui de acordo com as emoções que está sentindo, né? Faz as coisas erradas e depois acredita que não é a hora nem o momento de dar o braço a torcer, tá? Então aqui, se essa pessoa está no envolvimento com alguém, não é um envolvimento bom, tá? Ou é por carência, ou é pelo que é o que tem agora, deixa estar, tá? Mas se você sabe que essa pessoa ela tem contatinhos, né? Ou era uma pessoa muito conquistadora, tá olhando que a maneira, o método, o jeito que ele ou ela se relaciona só tá trazendo mais problema para ele, para as conexões que tem, do que algo bom. Então aqui é uma pessoa que não tá nem estimulada, eu acredito, pelas cartas para uma outra pessoa, tá? Se tem alguém, essa pessoa não tá ali, né? Muito de bem com a vida com essa pessoa, não. Tá? A gente tá assim, né? Na internet só love, só love. E depois, né? E fora das câmeras. Tem que olhar tudo isso. Ou, né? Não é o seu mundinho. Porque se essa pessoa tem um outro alguém, se existe uma outra pessoa, né? Que essa pessoa tenha hoje, ou que se envolveu depois de você, tá? Ou que já tinha, não é um relacionamento bom, tá? Não é uma relação aqui bacana, tá? Que existe até uma situação de essa pessoa ou está ali por conveniência ou por algum tipo de dificuldade que ele ou ela tenha de sair no momento, tá? Medo de ser descoberto, né? Descoberta, ou não quer agora dar o braço a torcer, sair como perdedor ou como pessoa errada da história. Mas aqui pode ser que, tá? Para os casos onde essa pessoa tem um outro envolvimento com alguém, essa situação não esteja nada boa, esteja numa crise muito grande, tá? Numa crise muito grande e essa pessoa que você mentalizou tá decepcionada. Provavelmente a outra parte também. Sendo alguém que ele conheceu, ela conheceu depois ou que já tinha. Não, ele ou ela não tem ninguém. Não é uma pessoa que está tendo sucesso aqui nas conquistas, tá? Então, é uma questão de uma pessoa assim orgulhosa, vaidosa, né? Talvez até um tanto quanto mentirosa, mas que está no momento sofrente. Por quê? Porque a conduta dele ou dela está trazendo problemas aqui nas relações. Sente a sua falta, mas sabe que teria que ter toda uma estratégia, né? Teria que baixar aqui esse ego, diminuir um pouco também o rancor, porque pode ser que ao descobrir, você pode ter finalizado as coisas e desmascarado, dito coisas que essa pessoa ali não esperava, né? E isso faz com que ele ou ela tenha até um certo receio de tentar se reaproximar, tá? Então tem muito aqui a energia da pessoa que ela tá meio que fugindo, né? Como é? Disfarçando as aparências. E esqueci a música agora. Diz que é o hino do Brasil e eu esqueci. Negando as aparências e disfarçando as evidências, tá? É isso. Então eu lembrei. É aquele tipo de pessoa que não tá na melhor fase de vida, amorosa, afetiva, tá? Pode estar tendo aqui alguns problemas também com situações financeiras e materiais. Pode ser uma pessoa que esteja no momento de perdas, tá? Seja por conta de envolvimentos ou de situações da vida dele ou dela também, tá? E é aquele tipo de pessoa que é no ruim e não querendo mostrar vulnerabilidade.
Até porque essa pessoa acha que te magoou, que te feriu, né? Que ele ou ela não tá agora num bom momento. Depois que tá ali na solidão, né? Depois que não tem nada, nem ninguém, com que cara vai voltar agora para lhe pedir desculpa ou para tentar algo com você, tá? Então aqui é mais orgulho do que indiferença. É mais aquele tipo de pessoa que tem problemas aqui, tá? Internos e também na vida pessoal, né? Externos. Aqui tem uma mistura. Então, essa pessoa achou que funcionaria com você algum tipo de estratégia. E ou você descobriu, né? Pegou no pulo e terminou a situação, ou essa pessoa fez isso com você de uma maneira onde te deixou numa fase muito complicada, de uma maneira muito difícil, tá? E ele ou ela considera o fato de ter sido injusto com você e agora está sofrendo as consequências. Então, é um orgulho? É, tá? Por que que tem orgulho aqui? Porque a pessoa sabe que, né, pelo menos uma desculpa, uma tentativa, tá? Talvez te deveria, né, ali, mas é uma pessoa que acredita, tá muito pessimista, tá? Não tem aquela questão de achar que vai conseguir algo com você. E isso fere o ego dessa pessoa, tá? Então tem essas questões aqui. Daquela pessoa desagradável, né? Que teve uma conduta muito misericórdia, que é isso? Muito inflexível com você. Não teve, tá? Boas atitudes durante a interação. É uma pessoa difícil e problemática. E tá ali ruminando ali, né? Guardando, remoendo tudo isso e guardando para ele ou para ela, tá? Acredita que mesmo que tente, não teria sucesso, tá? A G é uma pessoa solteirona. É uma pessoa ou é muito ferida, muito magoada, tá? Mal com a própria vida, não tá numa boa fase, ou não tá tendo sucesso algum com as conquistas dele ou dela. E tá descobrindo, tá? Que a maneira que ele ou ela leva os relacionamentos, a maneira complicada que ele ou ela tem quando se envolve, quando encontra alguém, está causando aqui algum tipo de retorno para ele ou para ela. Então é uma pessoa que sente falta. Para alguns casos, essa pessoa ela tem dificuldade em te acessar, tá? Para alguns casos, ou você bloqueou, ou até a própria pessoa bloqueou para você não ver o declínio da vida dela, tá? Ou até mesmo, né, algumas coisas que você consideraria ruins, tá? Então, se essa pessoa ela te bloqueou, fica ali imaginando N coisas, tá? E não são tão boas. É uma pessoa frustrada e se mantém distante justamente para isso, né? Para não demonstrar essas vulnerabilidades. Tentando superar, né? Tentando seguir a vida dele ou dela, mas essa aqui não tá num bom momento, tá? Que pode migrar tanto para relacionamentos afetivos, né, como também para a área material, financeira. Isso está mexendo muito com a cabeça, né, dessa pessoa. Tá aqui meio amargurada, tá mal com a vida, tá? Agora, nessa situação aqui, se você deixou o campo inacessível, bloqueou a pessoa, né, dificultou o acesso, é uma pessoa que acredita que, né, no momento não tem muito ali o que fazer a não ser ficar remoendo, tá? E até mesmo para quem deixou o acesso disponível, é aquela pessoa que sabe que o método dele ou dela de te conquistar ou de te reconquistar, ele ou ela teria que ter humildade para admitir primeiro os erros, resolver algumas situações complicadas e dificultosas, tanto com você como na vida pessoal, para poder aqui dar algum tipo de situação, né, que fluísse, tá? Então aqui é um orgulho sim dessa pessoa, um ego muito grande, tá? E tenta se manter indiferente por conta de ser uma pessoa que sabota, tá? Sabota os relacionamentos que tem. Entra, conhece uma pessoa boa, uma pessoa bacana, no caso conheceu você,
Aí foi uma pessoa que é mentirosa, fazia joguinhos, né? Talvez uma pessoa que demonstrava muita frieza e indisponibilidade. E isso tinha algum tipo de motivo, tá? E vocês podem ter descoberto, ou essa pessoa se fechou para você não descobrir, mas você já está sabendo, tá? Que essa pessoa ainda não procurou, né, ou não procura de uma maneira direta, porque acha que foi tão prejudicial, né, ele ou ela, mediante a você, que para fazer esse caminho de retorno agora, teria que renunciar do próprio ego, orgulho e demonstrar vulnerabilidades, tá? Então não superou ainda essa situação. E se ele ou ela tem ou está em algum tipo de envolvimento, se trocou você por uma outra pessoa, essa pessoa está começando a perceber que a troca que ele ou ela fez, né, ou a escolha que ele ou ela fez, não foi boa, tá? E tá aqui de coração partido, né? De ego ferido e tendo que engolir tudo isso a seco, sem água, tá? Então é isso, essa é a leitura do segundo montinho. Eu espero ter clarificado, ajudado, tá? Se você gostou da leitura, deixa aí o like, o hype, o comentário para ajudar aqui a fortalecer o engajamento do canal. Eu espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimos. E lembrando, consulta particular na sua energia ou assunto específico. O meu contato tá no primeiro comentário fixado, tá? Temos lá diversos métodos de pacotes, de leitura. O agendamento tá aberto e essa semana eu tô com combos prontos, especiais, com precinho acessível. Se você se interessa, você vai lá no meu contato, já vai ter lá o catálogo de preços e métodos de leitura. Mas se você quiser ver os combos, me diga, quero ver os combos que foi dito lá no YouTube, tá? Porque aí eu passo para você. E os combos estão promocionais. Quando que eu posso ir? Agora, a partir do momento que você viu essa leitura, tá? Então é isso. Gratidão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Essa é a energia de hoje do primeiro e segundo montinho. Tchau, tchau.